Olá pessoal, André Santa Rosa por aqui. Essa é a primeira aula de uma série sobre design patterns aplicados utilizando o .NET. Nessa primeira aula, eu venho trazer para vocês um pattern que eu gosto muito, que é o Domain Notification ou Notification Pattern. Eu considero ele um pattern bastante importante e praticamente essencial para ter na nossa caixinha de ferramentas. Bom, mas qual o problema que ele vem resolver? Todo código ele tem suas validações. Quando a gente fala de TDD, nós falamos sobre a entidade, por exemplo, sabendo se autovalidar, ou algumas validações feitas lá no Domain Services, na camada de Domain Services, né? E essas camadas, elas são mais internas, elas estão mais lá no centro do projeto em si, da arquitetura em si, né? E a gente precisa jogar essas informações para cima, a gente precisa transferir ela, seja para nossa API retornar ou para nossa interface exibir essas informações. O usuário precisa ver o que está acontecendo. E como que a gente faz isso, né? Como a gente vê implementado em muitos lugares aí? A gente vê essa funcionalidade sendo implementada utilizando exceções para que essa informação volte lá para a gente na tela. Isso funciona? Funciona. A gente pode até ver aqui. Nós temos aqui uma entidade chamada Customer, um método validate, que ele verifica se o nome tem menos de 5 caracteres e se tiver, ele comunica uma mensagem. E se o e-mail tiver menos de 5 caracteres, ele também comunica uma mensagem, tá? Vamos executar aqui. Aqui, string tem 6 caracteres. Então, vamos forçar aqui o name só com 1 para ele dar uma mensagem aqui. Ele deu 400, beleza? Ele disse que o nome não pode ter menos de 5 caracteres. Bacana. Então, funciona. E se a gente colocar aqui o e-mail também com A? Percebe que ele não validou o e-mail, ele validou aqui só o nome. Por quê? A partir do momento que uma exceção é lançada, a execução do nosso código é interrompida. Então, se teve algum problema aqui, isso aqui não vai rodar, ele não vai ser executado, tá? Isso gera aquele problema quando a gente está preenchendo um questionário que a gente acaba preenchendo vários campos errados ali e tem que ir acertando um por vez porque ele só informa um problema por vez, por exemplo. Esse é um dos impactos de utilizar uma exceção, porque, de novo, ele interrompe a execução do código no meio. Só que, na minha visão, o maior problema não está aí, porque isso acaba gerando um problema de usabilidade, sim, mas ele gera um impacto muito maior, que é um impacto sistêmico, porque a exception ela é muito custosa para ser lançada. Muitas coisas são analisadas, muitos dados são colhidos para que uma exception possa ser lançada. Por quê? A exception ela tem a característica de ser lançada quando algum erro inesperado acontece. E para corrigir um erro inesperado, a gente precisa de dados, às vezes para uma análise mais profunda. Por exemplo, ela provê para a gente o stack trace de tudo que foi executado para até chegar naquela exceção, né? Então, se o nosso sistema ele utiliza exceções para comunicar erros, se a gente tiver uma utilização muito massiva desse sistema muito grande, isso pode ter um impacto muito grave de performance para a gente. Beleza, mas de quais outras formas a gente poderia resolver esse problema? Bom, eu vou mostrar 3 formas aqui, indo da mais simples até a mais complexa. Cada uma tem os seus pontos fortes e fracos. Aí vai do desenvolvedor decidir como abordar. Eu acho que vai tudo muito da complexidade do projeto que você está trabalhando, né? Você, quanto maior o projeto, mais eu acho que mais complexidade ele acaba aceitando às vezes. Então não tem por que você implementar uma solução enorme e complexa
em uma POC, por exemplo. Mas não é porque é uma POC que você vai começar a lançar exceção para tudo. Então, a gente tem algumas abordagens, beleza? Vamos para a primeira. O que a gente pode fazer aqui? A gente quer retornar uma lista de coisas que deram problema. Então, nada mais simples do que fazer esse método retornar uma lista. Mas para deixar um pouquinho melhor, vamos retornar uma tupla aqui, falando se essa validação ela está válida, se tudo deu certo, né? E uma lista de erros aqui. Erros. Beleza? Então aqui a gente faz o seguinte. List erros. List. Bacana. Aí aqui, ao invés da gente dar um throw no exception, opa, deixa eu parar a aplicação aqui. A gente dá um erros.add. Deixa eu importar aqui. Erros.add. E aqui um erros.add também. E a gente faz um return erros.count igual a 0 e erros. Bacana. Aí aqui a gente já passou a retornar uma lista de erros para o nosso domain services aqui. Aí, ao invés de a gente só chamar o validate e esperar as coisas acontecerem, aqui eu coloquei um customer repository.add só para a gente ter uma ideia do que aconteceria nesse meio tempo. Eu só não implementei para não ficar complexo demais, tá? Então, aqui vamos pôr um var validation result. Beleza? Aí que a gente consegue fazer isso aqui. If validation result.isValid, ele vai executar esse cara. Deixa eu colocar aqui para não dar problema. Ele vai executar esse cara. Beleza. A gente encapsulou nossas notificações dentro de uma lista, a gente tem acesso a ela aqui agora, mas como a gente devolve isso lá para a nossa API, que é a nossa camada mais externa aqui, se esse nosso método retorna um customer, o que a gente pode fazer é encapsular esse retorno. Então, o que a gente pode fazer? Eu vou criar uma outra camada aqui, chamada Domain Core, que eu gosto de encapsular essas coisas que colaboram para o funcionamento do domínio, mas não são necessariamente parte do domínio, em uma camada um pouquinho mais central. Vamos criar uma base response. Vamos remover o que não é utilizado aqui. Bacana. Base response. O que essa classe vai conter? Essa classe vai conter uma lista de erros. E como a gente encapsula, a gente fala que essa classe ela vai trabalhar com um tipo genérico, um tipo T, que a gente vai chamar de data aqui, set. Esse cara vai ser public. Beleza? Então, na hora da gente retornar, o que a gente faz? A gente vem, nosso customer domain service, e ele vai deixar de retornar um customer para retornar um base response. Vou adicionar a referência aqui de customer. A gente vai ter que montar a assinatura do nosso método aqui na interface também para não dar problema. Bacana. Então, aqui a gente, ao invés de retornar o customer, a gente vai colocar o base response.
Acabei esquecendo aqui de passar o tipo que é customer. Beleza? Então a gente tem esse base response aqui eu também tenho que passar customer. Beleza? E aqui a gente, hora que executar, a gente vai fazer o seguinte: base response errors é igual a validation result.errors e base response data é igual customer. E a gente vai dar um return no base response. Bacana. Aí aqui na controller a gente vai pegar o return, request result. Agora a gente tem acesso aqui porque ele é um base response. Vamos fazer uma coisa para facilitar aqui. Ou seja, se erros for igual a 0, se eu não tiver erro, é uma requisição válida. Então a gente verifica aqui, ponto isValid, a gente dá um return ok com request result ponto customer, ponto data, perdão, o customer está dentro de data, else return bad request e a gente passa a lista de notificações. Request result ponto erros. Beleza? Vamos testar. Legal? Vamos executar. Beleza, ele voltou string. String, se eu passar André, e aqui André, arroba, bol.br. Ele vai retornar andré.bol.com.br. Só que o nome, se eu passar só A, ele vai me retornar um 400 com essa notificação. O nome não pode ter menos de 5 caracteres. E se eu passar aqui só ABC, ele vai me retornar outra notificação também, que o e-mail não pode ter menos de 5 caracteres. Beleza? Então a gente resolveu já o problema da nossa exceção. Bom, mas a gente pode melhorar isso um pouco. Porque qual que é o problema aqui? O nosso domain service aqui, a ação adicionar, ela está retornando mais coisas do que deveria. Ela está com mais responsabilidade do que deveria. Ela está lidando com as notificações aqui, coisa que ela não é do escopo dela, vamos falar assim. Então a gente consegue melhorar isso. E tem outra coisa. Se eu precisar acessar essas notificações de algum outro ponto do sistema, eu não consigo, porque ela está presa na linha de requisições ali dessa chamada. Então, só se eu chamar esse método, basicamente eu vou ter acesso ao que aconteceu dentro dele, tá? Então, como a gente pode melhorar isso? Como a gente pode incrementar nosso código? Vamos fazer o seguinte. Aqui no Domain Core, a gente vai criar uma pastinha chamada Notifications. O que nós vamos fazer? A gente vai se aproveitar da injeção de dependência para que o injetor ele carregue uma classe para a gente. Ele carregue não, né? Ele contenha uma classe para a gente lá, ele injete, ele lide com uma classe para a gente que vai conter essas nossas notificações, tá? Então, a gente vai ter aqui uma interface chamada iNotification. Beleza. Vai ser uma interface. O que essa interface vai expor? Ela vai expor uma lista
string vamos chamar de messages, beleza? O set vai ser privado. Então, aí a gente faz, a gente vai ter um void add message, que é para a gente popular essa nossa lista de mensagens. Receber message. E vamos ter um aqui, o is valid, que também vai ter só o get, beleza? Legal, deixa eu quebrar aqui para organizar. E aqui vamos criar uma pastinha aqui, implementations. Bacana, aqui o isValid ele vai retornar o messages.count igual a 0 também. E aqui a gente vai adicionar ali nas nossas mensagens uma nova mensagem. Beleza? Bacana. Agora, como que a gente vai fazer nossa entidade de domínio lá popular essa listagem? A gente vai ter que passar aqui para ele. Aqui a gente vai ser um bool. Ele passa a ser um pouco mais simples. E ele vai começar a receber uma interface aqui para adicionar as notificações através dela, tá? Então, o que a gente faz aqui? A gente faz notifications.add add message add message e a gente retorna notification.isValid. Beleza? A classe já, desculpa, o método já ficou um pouquinho mais enxuto e não está lidando com tanta coisa ali. Legal? Agora a gente vem aqui também para o nosso Customer Domain Service e ele vai ficar um pouquinho mais simples também. Ele vai deixar de devolver um base response e vai voltar para o seu estado natural, que é devolver um customer. A gente vai ter que alterar aqui também a assinatura. If validation result. Vamos chamar de isValid para ficar melhor, né? Legal, então a gente vê if isValid, ele vai executar, se não, ele vai executar e vai devolver aqui um return customer. Beleza? Só que aqui ele está esperando o nosso container de notificação lá, né? Então a gente vai ter que trabalhar com injeção de dependência aqui para ter acesso a ele. Bacana, e agora a gente passa ele para cá e está feito. Legal, agora a gente vem aqui na nossa controller, a gente vai ter que injetar aqui também o domain notifications. Legal, a gente não precisa mais disso aqui. A gente pode fazer assim, notifications.isValid. E agora a gente só faz o retorno result, senão a gente notifications.messages. Beleza? Legal. Só que aí tem uma outra coisinha que a gente precisa fazer, que é registrar essa classe lá no injetor de dependência, tá? Então a gente vem aqui no nosso startup e registra essa classe aqui como scoped. Por que scoped? Porque essa classe, ela só deve existir realmente, essa classe não, né? Essa instância, ela só deve existir durante o ciclo de vida da request, porque
só durante esse tempo que ela vai interessar para a gente. Se eu registrar ela como um singleton, eu vou acabar colocando coisas ali que eu não devo, porque ela vai ser compartilhada entre várias requests. Se eu colocar ela como um transient, a cada injeção da class notification, eu vou ter uma nova instância dela e eu não vou atingir o meu objetivo, que é um lugar único, um repositório de mensagens em memória, tá? Então, por isso ela tem que ser uma scoped. Bacana, vamos testar. Já vamos tentar fazer dar erro aqui. Beleza. As duas mensagens. Nome não pode ter menos de 5 caracteres e e-mail não pode ter menos de 5 caracteres. Vamos por aqui André e andré@bol.com.br e vamos executar. Beleza, deu certo. 200. Se eu colocar só o A aqui também, ele vai dar um erro. Mais um só. O e-mail ele passou. Beleza? Então, essa é a segunda forma da gente trabalhar com Domain Notifications. E qual a terceira forma? Bom, a terceira forma a gente vai ter que complicar as coisas um pouquinho mais para fazer desse jeito, tá? Por que que eu vou sugerir ela? Porque para mim, injetar o Notifications aqui como parâmetro ainda não é uma coisa bacana, porque eu estou colocando coisa nesse método, eu estou passando coisa para ele que ele não deveria. O validate ele não deveria receber um container de notifications, não é do interesse dele. Ele tem que sim popular as exceções, mas não tem que ser transferido para ele via parâmetro esse injetor, tá? Desculpa, essa interface. Pode ser feito? Pode. Eu acho que acaba sendo até um pouco de preciosismo da minha parte aqui, mas eu não gosto muito dessa forma, tá? Então, vamos para outra. Para isso, a gente vai ter que abusar ali de um anti-pattern. Eu sei que pode parecer um pouco estranho, que eu estou fazendo um trade-off de um problema pelo outro ali, mas ele vai estar bem localizadinho, vai estar encapsulado lá, vocês vão ver que vai ser bastante fácil de usar, bastante simples, e nesse caso aqui, toda entidade que fosse receber, ou toda classe que precisasse lidar com as notificações, ela teria que fazer, se ela fosse uma entidade, né, ou uma classe estática, por exemplo, é, ela teria que receber via parâmetro, tá? Então, dessa outra forma, a gente, a gente faz o contorno disso. Beleza? Então, vamos lá. A gente tem aqui no nosso domain core aqui já duas classes, desculpa, dois arquivos que é o notifications e o iNotifications. Esse aqui a gente não vai tocar neles, tá? A gente vai criar outros aqui. A gente vai criar uma interface aqui que a gente vai chamar de iContainer. E aqui a gente vai assinar um método para ela aqui chamada getService, recebendo tipo T e como parâmetro type. Esse carinha ele vai meio que fazer o papel do resolvedor de dependência para a gente, tá? Porque quando a gente trabalha com o Service Locator, a gente pede para o injetor ao invés de esperar que ele devolva para a gente, beleza? Então, bacana, a gente tem esse primeiro aqui e agora a gente vai implementar o Service Locator aqui. Ele vai ser uma classe estática, tá?
Por que que ele tem esse método initialize? Porque eu não posso injetar nada numa classe estática. Então eu tenho que passar ele para cá. É mais ou menos o problema que a gente teve ali com a nossa entidade de domínio, que a gente não consegue injetar a coisa ali. Mas no domínio não é um problema de linguagem, vamos falar assim, de sintaxe, né, que eu não conseguiria injetar aqui. Eu até conseguiria, mas isso acabaria deturpando um pouco da ordem da minha entidade. Ela passaria a realmente ter atributos que não fazem nenhum sentido para ela. Legal? Então, a gente vai utilizar esse initialize aqui. Beleza? Agora, o que a gente vai fazer? A gente precisa popular esse iContainer com alguma coisa aqui, certo? E esse iContainer, como eu disse, ele vai ser meio que resolvedor de dependência para a gente. Tem uma classe do .NET que faz isso, só que eu não posso utilizar ela aqui dentro. E esse é o motivo de eu ter criado essa interface. Por que eu não posso utilizar ela aqui dentro? Porque eu criaria um acoplamento do meu domain core com um serviço de injeção de dependência do framework, tá? Com o serviço de injeção de dependência do framework. Então, não é bacana eu colocar ele aqui. Mas onde que eu vou colocar, então? Eu vou criar aqui uma camada de application para a gente poder fazer isso. Então, vamos chamar ela aqui de application. Beleza? Vou criar ela aqui. Legal. Vou pegar essa classe 1 aqui e vamos criar o que a gente precisa aqui dentro. A gente vai criar uma classe chamada aqui Service Provider Proxy. Beleza? E essa classe aqui, ela vai assinar o iContainer. Vamos pôr nossa referência lá para o core. Beleza, vamos implementar aqui. Essa classe aqui, a gente vai importar via... Importar não, a gente vai injetar, né? O iHttp Context Accessor. Esse carinha aqui, ele não, né? Ele é responsável por carregar várias informações da request que está sendo executada ali, do pipeline de execução de uma requisição, tá? E a gente vai utilizar ele para a gente resolver a nossa dependência. O que a gente faz aqui? A gente faz assim, ó, return http context accessor .http context .request services. Aqui a gente já entra lá na parte de injeção, ó, ele é um iService Provider, e a gente dá um get service aqui, passando para ele qualquer tipo. Deu problema. Por quê? Porque ele retorna um objeto, ele não sabe o que é. O get service não sabe o que é. Ele pode ser qualquer coisa, ele é um objeto. Então a gente tem que fazer um caching dele para o tipo que a gente quer, que é o tipo T. Beleza? Bacana. Então vamos para o próximo passo nosso agora. Aqui na nossa camada, na nossa entidade, nós vamos parar de acessar o notification direto ali. Como que a gente vai acessar ele? A gente vai pedir lá para o nosso service locator. A gente vai fazer isso aqui. var notifications é igual a service locator .container .getService iNotifications do tipo iNotifications. Type off. iNotifications. Ó, aqui ele virou um iNotification, beleza? E deu tudo certo. Se a gente rodar isso aqui, eu só vou ter que tirar ele aqui da injeção, porque senão ele vai dar problema.
a gente pode rodar que isso aqui vai funcionar. Ah, sim, claro. Faltou a gente registrar todo lá no nosso injetor. Beleza? O que a gente vai precisar registrar aqui no nosso injetor? Antes de tudo, a gente vai precisar adicionar aqui services.add http context accessor. Isso aqui vai fazer a injeção, vai registrar o context accessor para a gente poder acessar ele aqui no nosso service provider, tá? Aí a gente vai precisar registrar também o nosso container, services.add. Aqui ele pode ser um singleton, ele vai existir durante todo o ciclo de vida dessa aplicação, enquanto ela estiver em pé, ele vai carregar a mesma instância. Assim, pô André, mas isso não vai dar problema na resolução do container, de eu pegar coisa de outra request? Não, porque a gente está utilizando o Context Accessor para resolver esse problema para a gente. Ele sabe como lidar com isso, tá? E aqui, então, a gente vai injetar o AR container e ele vai ser o Service Provider Proxy. Vamos adicionar nossa referência. Beleza? Só que isso não basta, a gente tem que fazer mais um truquezinho aqui para o nosso Service Locator funcionar, porque a gente não instanciou nada aqui do Service Locator. E ele está esperando aqui, se a gente for aqui no nosso Service Locator, ele está esperando uma inicialização com essa interface iContainer. Beleza? Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai vir... Opa. Antes, a gente tem que injetar o Service Provider aqui, que ele carrega dentro de si o injetor de dependência, tá? Então, vamos chamar de Service Provider. Opa. iService Provider. Vamos chamar de SP mesmo. E aqui a gente fala que o Service Locator.initialize é igual a sp.getService. Aí contei. Beleza? Service. Aí contei. Bacana? Agora vamos iniciar. Ah, eu esqueci de fazer uma coisa muito importante aqui, que é tirar o construtor dessa classe, né? Sem isso não vai. Beleza. E-mail não pode ter menos de 5 caracteres. Nome não pode ter menos de 5 caracteres e e-mail também não. Se eu passar aqui André Paul.br. Beleza, funcionou. Novamente, vamos deixar só o ar aqui. E deu problema. Beleza? Só que dá pra gente melhorar ainda um pouquinho mais. Por quê? Se a gente vier aqui no Customer, sempre que a gente precisar instanciar ou acessar um injetor aqui, a gente vai ter que declarar essa linha. E não é bacana a gente ficar repetindo isso. Então, o que a gente pode fazer? Aqui no nosso Domain Core, aqui nas implementações, a gente pode criar aqui um Notifications Wrapper. O que a gente vai fazer nele? A gente vai ter um private iNotifications getContainer e a gente transfere essa informação, esse carinha, para cá.
beleza? E para trabalhar, a gente passa a fazer isso agora. Beleza? Percebe que ficou bem mais limpo e o validate ele não tem que receber mais nada por parâmetro e nenhum outro método que você precisar. Por exemplo, a gente poderia aplicar aqui um pattern também que eu gosto do... não é bem o pattern, né? É uma forma de fazer, que é o assertions concern do Vernon. Eu acho bem bacana e dá para aplicar se a gente trabalhar dessa forma, porque o assertions concern ele é uma classe estática responsável por fazer todas as validações. Então, da classe estática a gente conseguiria acessar o nosso container de notificação, que foi exatamente o que a gente fez aqui nesse wrapper. Vamos executar aqui só mais uma vez para ver funcionando. Aqui. AB, sim. E deu problema. Aqui, .com. Só um. Deixa eu colocar mais coisa aqui. Beleza, passou. Aí você pode questionar mais uma vez. Pô, André, você trabalha com classe estática, tem certeza que não vai dar problema de eu ter um cruzamento ali, de uma request pegando informação da outra, eu ter uma baita dor de cabeça? Não, fica tranquilo. Eu tenho aqui um código que eu fiz exatamente para validar isso. A gente tem aqui, deixa eu diminuir um pouco, né? 1000 requests aqui, ó. Ele vai executar 1000 requests praticamente simultâneo aqui. Ele está colocando tudo em uma lista, depois ele dá um task.enol aqui para executar tudo de uma vez. Eu vou rodar esse cara. Ó, tá arrebentando de coisa aqui. Opa, na verdade aqui não é cliente, aqui é customer. Bacana, ó, arrebentou de executar um monte de coisa em paralelo lá, e aqui a gente pode ver, ó, que o nome tem só um caractere e o e-mail tem vários, então ele só reclamou do nome. Aqui foi ao inverso. O nome tem vários e o e-mail tem só dois, ele só reclamou do e-mail. Aqui os dois tinham um problema, então ele reclamou dos dois. Nesse caso aqui, os dois eles serviram ao propósito, eles tinham mais de 5 caracteres, então ele deu ok. De forma aqui que a gente teve 1000 requisições sendo executadas aí em 3, 4 segundos, então teve bastante coisa rodando em paralelo e nenhuma notificação invadiu o espaço da outra. Beleza? Pessoal, qualquer dúvida, só deixar nos comentários que eu respondo assim que eu tiver uma brecha. Beleza? Obrigado e até a próxima.